Olá, novamente aqui Delfino Raul para vocês. Estou muito grato porque mais uma vez o Senhor nos tem dado luz a fim de poder partilharmos com os irmãos a palavra de Deus. E de antemão, antes que eu mesmo anunciasse o tema, queria com os irmãos poder orar para podermos compreender da melhor forma aquilo que é a palavra de Deus. Pai nosso que está nos céus, Criador dos céus e da terra, o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, e simplesmente conectado com o Senhor podemos compreender as Tuas Sagradas Escrituras. Dá-nos conhecimento, por favor, Senhor, que nós não falemos aquilo que nos é próprio, mas aquilo que é a Tua vontade. Me dá compreensão acerca do assunto que vamos tratar. Em Teu nome santo te rogo com fé. Amém. Então, irmãos amados, o tema de hoje é filhos por adoção e filhos por direito. O tema de hoje é filhos por adoção e filhos por direito, naquilo que é o contexto da justificação pela fé. A primeira justiça, que é a justiça imputada, e a segunda justiça, que é a justiça comunicada, e ver que, ou seja, qual é a função das duas justiças, e se nós já estamos na primeira justiça, que é a imputada, a segunda justiça, que é a comunicada, e qual justiça nos habilitará aos céus? O que é que Deus requer de nós? O que é que Deus quer de seus filhos? Que justiça devemos atingir? Que justiça nos garantirá a salvação? Esse é o contexto da justificação pela fé que eu quero falar para os irmãos. Nós somos filhos por adoção de Deus ou somos filhos por direito? Estou aqui com o livro Nossa Alta Vocação, onde tem o tema Filhos do Celeste Pai, no dia 11 de janeiro, na página 12. Tem um parágrafo que é o terceiro parágrafo, diz assim: tal é a infinita bondade de Deus, que por meio dos méritos de Jesus Cristo, Ele não só nos poupa, mas perdoa e justifica, e pela justiça de Cristo nos imputa a justiça, e eleva-nos e enobrece-nos, tornando-os filhos seus por adoção. Tornamo-nos membros da família real, filho do Celeste Rei. Ele ergue homens e mulheres de sua degradação e os exalta em justiça. Então, aqui nessa nota de Nossa Alta Vocação, 11 de janeiro, no terceiro parágrafo, ele nos fala que a bondade de Deus, foi dada através de Jesus Cristo. E esse amor de Deus, esse amor de Jesus, é que nos poupa e nos perdoa, nos justifica. Mas como é que isso ocorre? Através da sua justiça imputada, ou seja, o primeiro contato que o pecador tem com Jesus, quando conhece, porque no final ele fala aqui, ele ergue homens e mulheres de sua degradação e os exalta em justiça. Os exalta em justiça. Essa parte aqui que os irmãos podem ver, podem acompanhar. Então, Jesus Cristo nos exalta em justiça. Quando estávamos na nossa degradação, estávamos lá no mundo, comíamos como quiséssemos comer, bebíamos o que quiséssemos beber, fumávamos, lutávamos, fazíamos tudo quanto era mal. Então, ele fala ao nos erguer, a nos tirar desse lamaçal. Então, praticamente, Cristo nos poupa, nos justifica. Quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos nossos pecados e o intuito é abandoná-los, estamos totalmente tristes pelo pecado, não triste pelo pecado como se tivéssemos medo que se vivêssemos no pecado, Cristo deveria nos condenar, poderia nos dar uma sentença, mas por amor, por entender o sacrifício que Cristo fez na cruz. Então, irmãos,
Aqueles que lhes são imputada a justiça de Cristo, segundo essa nota, são filhos de Deus por adoção, pois lhe foi imputada. Eles, como é que lhes é imputado? Porque eles se arrependeram das práticas passadas, confessaram seus pecados e se entristeceram por eles e querem abandoná-los. Neste caso, essas pessoas foram justificadas com a justiça imputada. E aí eles são tidos como os filhos por adoção. Até aqui estamos juntos. E algo muito interessante aqui ver. Essa mesma justiça, que é a justiça imputada, ela simplesmente é no sentido de crença. Quando nós cremos em Jesus, nos arrependemos do nosso pecado e aí Cristo, sim, Ele nos imputa essa justiça, mas não basta essa justiça da crença, de crer no Filho de Deus, de crer que Ele é nosso único Salvador pessoal, que nos pode salvar, que nos pode tirar do lamaçal do pecado. Mas tem que haver, o pecador tem que percorrer um percurso a fim de alcançar a outra justiça, que é a justiça comunicada. Vê só o que o Espírito da Profecia fala na Ciência do Bom Viver, capítulo 11, página 181. Que justiça agrada na realidade de Deus e que nos habilita para o reino dos céus. Estou a ler Ciência do Bom Viver, página 181. Nada menos que a perfeita obediência pode satisfazer ao ideal que Deus requer. Ele não deixou sua vontade indefinida. Não ordenou coisa alguma que não seja necessário a fim de pôr o homem em harmonia com ele. Devemos encaminhar os pecadores ao seu ideal de caráter e conduzi-los a Cristo, por cuja graça unicamente pode esse ideal ser atingido. Então, a segunda justiça, que é a justiça comunicada, tanto a primeira justiça, tudo é alcançado pela fé, não é pelos méritos humanos. Arrependimento genuíno não é algo que o ser humano sente só por sentir, não, é o toque de Deus na vida dessa pessoa. Então, essa pessoa se arrepende, confessa seus pecados, abandona. E mais do que isso, agora ele tem que viver como Jesus viveu, pois nada menos que a perfeita obediência pode satisfazer o ideal que Deus requer. Diz assim, Ciência do Bom Viver. Perfeita obediência tem a ver com a guarda dos mandamentos de Deus. Então aí nós nos tornamos filhos por direito, naquilo que é praticamente a justiça comunicada. Se pararmos simplesmente na crença, eu creio em Jesus, meu único Salvador, e nada mais fazermos, nós não estaremos habilitados para estar no céu, para estarmos com o nosso Mestre, porque só palavras, só crença não demonstrariam que nós temos real amor por Jesus. Alguma coisa mais além que Deus quer que seus filhos, na realidade, façam ou vivam. Isso é através de reivindicar o caráter de Deus, tá? Eu tenho aqui uma nota que fala da fé que justifica. Está em Nossa Alta Vocação, 15 de fevereiro de 1873. Diz assim: a fé que justifica sempre produz o verdadeiro arrependimento. Então, boas obras, as quais constituem o fruto dessa fé. Olha, se na realidade fomos justificados por Cristo com a justiça imputada, nós não temos como viver em rebeldia com a lei de Deus. Ou seja, aí dá-nos a entender que há uma harmonia entre a fé e obra, entre crer em Jesus e viver obediente aos seus mandamentos. Fé, justiça imputada, obras, justiça comunicada. Quer dizer que há uma harmonia, um lança brilho sobre o outro e vice-versa.
Ou seja, se nós fomos justificados por Deus pela justiça imputada, que é nos arrepender, confessar e abandonar, então nós temos também que viver de acordo com os preceitos do Senhor, guardar os seus mandamentos. Isso é pela fé, por crer no Jesus Cristo que foi crucificado e ressurreto. Jesus crucificado, justiça imputada. Jesus ressurreto, justiça comunicada. Então, todo aquele que morre para o mundo, morre para o pecado e vive para Cristo, Jesus morreu, justiça imputada, morrer para o mundo, não tem mais desejo pelo mundo, se agonizar, se arrepender pelas coisas que você fez anteriormente e ressuscitar, assim como Jesus ressuscitou, foi embora para o céu, nunca mais provou a morte, ressuscitar para Jesus, viver para Jesus, assim como Paulo fala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que coisa, irmãos. Eu e você somos filhos de Deus por adoção ou somos filhos por direito de Deus? Estarei lendo João. 1 de João capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Versículo 9 e 10 diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos, versículo 10, 1 de João capítulo 3, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama seu irmão. Então, essa de que nós somos nascidos de Deus, somos filhos de Deus, nesse caso que eu intitulei como um filho por direito, são aqueles que vivem de acordo com seus mandamentos, que guardam a sua palavra, que permanecem nele fiéis, inabaláveis. Esses são nascidos de Deus, que não lidam com a mentira, que não lidam com a fofoca, que não lidam com o pecado. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus. Então, praticar a justiça é viver tanto em caridade, boas obras, tanto na guarda da lei de Deus. Pois, se é que na realidade fomos justificados, nós guardaríamos a lei de Deus como deve ser. Então, João nos revela isso, nos revela, 1 de João capítulo 3, nos revela a justiça comunicada, que se somos filhos de Deus, na realidade, sejamos justos, pratiquemos a justiça. Ainda, né, os escritos continuam. Quanto à justificação pela fé, será que por sermos justificados com a justiça imputada não devemos mais guardar a lei? Será que a justificação pela fé é contra a lei? Maravilhosa graça de Deus, página 3. Deus não usa a sua graça para tornar a sua lei sem efeito, ou para que ocupe o lugar de sua lei. A graça de Deus e a lei do seu reino estão em perfeita harmonia. Então, nós vimos que, na realidade, a graça de Deus não pode ou não abole a lei de Deus. Então, há uma harmonia entre fé e obra, na crença e na execução daquilo que cremos. A Bíblia nos mostra isso, Jesus nos mostra isso. E esse que é o real sentido de justificação pela fé. Se na realidade foi nos imputada a justiça de Cristo. Amém. Sim.